Segunda parte, habeas data. Paramos no artigo 12, vamos falar agora do artigo 13, que diz o seguinte: na decisão, se julgar procedente o pedido, o magistrado, se ele julgar procedente o pedido, ele está falando do quê? Pedido imediato, tá? O juiz marcará data e horário para que o coator, né? Aquele representante do setor, né, do SPC ou Serasa, responsável daquele banco de dados, se for no caso do direito privado, já falando sobre isso, o juiz marcará data e hora para que o coator, que é um pedido imediato. Qual é o pedido imediato? Imediato. Para marcar data e hora para que o coator, está lá no inciso 1, apresente ao impetrante aquele que pediu as informações a seu respeito constantes de registro ou banco de dados, tá? Então, quer dizer, o pedido imediato, que isso aí pode estar numa questão objetiva, pedido imediato, para marcar data e horário para que o coator entregue as informações. Pedido imediato, julgar procedente o pedido. Isso está lá no caput do artigo 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido. Que pedido é esse? Pedido imediato. Ok? Bom, inciso 1. Apresente ao impetrante as informações a seu respeito. Impetrante é quem entrou com pedido de habeas data para ter acesso à modificação, atualização dos documentos, banco de dados, enfim. Bom, se a causa de pedir remota é o fato narrado pelo autor, pelo impetrante, for aquela do inciso 1 do artigo 7º, a causa de pedir próxima, fundamento jurídico ou do direito, vai ser a do inciso 1, parágrafo único do artigo 8º. Inciso 2. Apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos de impetrante. Nós estamos falando aqui do que tem que fazer a autoridade coatora. Inciso 2. Que ela apresente em juízo a prova da retificação da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Que o impetrante entrou com a habeas data justamente para atualizar, modificar, acrescentar. Bom, se a causa de pedir remota, ou seja, causa de pedir remota, teoria geral do processo, causa de pedir remota é o quê? É o fato narrado pelo impetrante, tá? Pelo autor da peça, tá? For aquela do inciso 2 ou 3 do artigo 7º, e a causa de pedir próxima é o quê? Do direito, da fundamentação jurídica, for aquela do inciso 2 ou 3 do parágrafo único do artigo 8º, tá? Vamos fazer essa relação aí. Artigo 14. A decisão será comunicada ao coator por correio, aviso de recebimento, que a gente chama de AR, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme eu requerer o impetrante, o autor, tá? Que a gente chama de impetrante. É porque na peça, às vezes, fica muito cansativo falar impetrante, mas você alterna. O impetrante, o autor, tá ok? Para não ficar muito cansativo. O impetrante, aí realmente fica muito cansativo. Parágrafo único do artigo 14. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser apresentados à agência expedidora com a firma do juiz devidamente reconhecida. Artigo 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data, cabe apelação. Apelação é um recurso que a gente opõe à sentença judicial, tá? Veja, ninguém está falando aqui em sentença transitada em julgado, onde não cabe mais recurso. Ele está falando de sentença, juiz de primeiro grau. Beleza? Lembrando que a apelação dos recursos, ela tem um efeito devolutivo, que todo recurso tem, ou seja, devolutivo para o Poder Judiciário, em uma instância superior ao juiz de primeiro grau, juízo aquó, ou juiz singular, ou juízo monocrático, tá? Então, o efeito devolutivo, todo recurso tem. A apelação, ela tem um efeito devolutivo e suspensivo, ou seja, não a sentença do juiz, ela vai ficar suspensa. Não é que ela não tem efeito, ela vai ficar suspensa. Na prática, ela vai ficar de stand-by. Ela não vai ter efeitos, por quê? Porque ela está suspensa. Até que o tribunal ad quem
que é um tribunal recursal, né? Tribunal de Justiça, e as instâncias, se você for recorrendo, STJ, e chegar, se for o caso, até o STF. Mas, enfim, a apelação ela tem um efeito devolutivo, devolve uma instância superior, a de quem julgou aqui embaixo, né? E tem um efeito suspensivo, ela suspende, ou seja, a sentença não tem uma eficácia, porque ela vai depender da decisão recursal. Beleza? Parágrafo único do artigo 15. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Não vai ter o efeito suspensivo. Artigo 16. Quando o habeas data for concedido e o presidente do tribunal, rural recursal, ao qual competir o conhecimento do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato cabe agravo para o tribunal a que presida. Nós estamos falando aqui do agravo interno, tá ok? Artigo 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Beleza? Artigo 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito, ou seja, não foi uma decisão definitiva. Decisão definitiva decide o mérito. Se for uma decisão terminativa, onde não se decide o mérito, por alguma informalidade, por exemplo, faltou algum vício formal, aí o que acontece? Artigo 18, caput. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Ou seja, tratando de uma decisão terminativa, eu posso entrar com habeas data. Por quê? Porque a decisão terminativa, ela não julgou o mérito. Tá? O juiz deu uma decisão terminativa porque faltou alguma coisa, um aspecto formal, um documento, alguma coisa assim. Agora, se fosse uma decisão definitiva, aí não caberia o habeas data. É o que diz aqui a letra da lei do artigo 18. Sendo uma decisão terminativa, que não julgou o mérito, eu posso entrar com habeas data. Artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos processuais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão, que se seguir a data em que, feita a distribuição, forem concluídos ao relator lá no tribunal. Bom, o pedido de prioridade do julgamento, que é o artigo 19, importante, isso aqui é importante pra caramba, tem que estar lá no teu pedido. Nós vamos tratar aqui dos pedidos, né? O que vai ter, até porque a lei ela fala certinho o que você tem que colocar nos pedidos. O artigo 19 tem que constar na tua peça lá nos pedidos. Ok? O pedido de prioridade de julgamento para fins de adequação à sua peça, tá? Quando você for elaborar, você vai ter que colocar o artigo 19. Beleza? Parágrafo único do artigo 19. O prazo para a conclusão não poderá exceder de 24 horas a contar da distribuição, tá? Pelo Poder Judiciário. A distribuição feita no Poder Judiciário. Artigo 20. O julgamento de habeas data compete. Olha só. O artigo 20 da Lei 9.507 de habeas data é um paralelo da competência constitucional. Ou seja, artigo 20, inciso 1. Originariamente, a letra A, ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do presidente. Aí tu vai ter uma relação onde? 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. A linha B da lei, artigo 20, infraconstitucional. Ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos do ministro de Estado ou do próprio tribunal. A relação é onde? Artigo 105, inciso 1, a linha B. É importante você saber essa correlação da Constituição e do artigo 20 da lei, por quê? Porque na tua fundamentação tu vai colocar. Vai botar o artigo lá, 72, beleza, infraconstitucional, e tu vai dizer, de repente for um ministro. Se for um ministro
do Estado que indeferiu o teu pedido. Aí tu vai botar o artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição Federal e o artigo 20, inciso 1, a linha B. Então você vai ter que botar. Então você já percebeu aí que a tua fundamentação é o coração da peça. Eu tenho que botar o artigo 5º, inciso 72, eu tenho que botar a lei constitucional, eu tenho que ver, de repente, se tem a ver também com o artigo 5º, inciso 10, ou o artigo 5º, inciso 33, tá? Todo mundo tem direito a acesso à informação. Eu tenho que ver a competência. Ah, foi o ministro? Então eu tenho que botar o artigo 5º, o artigo 105, desculpa, inciso 1, a linha B da Constituição da República Federativa do Brasil, e tem que colocar o artigo 20, inciso 1, a linha B, Superior Tribunal de Justiça contra ministro de Estado do próprio tribunal. A linha C do artigo 20, inciso 1, aos tribunais regionais contra ato do próprio tribunal ou juiz federal. Essa relação tem a ver com a Constituição. Artigo 108, inciso 1, a linha C, artigo 109, inciso 8º também da Constituição, artigo 125, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, quando é governador, prefeito, secretário de Estado, mesa da Assembleia ou o próprio Tribunal de Justiça. O que tem aqui na lei, tem lá na Constituição. Tem que botar na fundamentação. Beleza? Letra D, artigo 26, letra D, juiz federal contra ato de autoridade federal. Opa! Autoridade federal. Autarquias federais, tá? Caixa Econômica, INSS. Então você já vai saber que é o juiz federal, né? Ao juízo federal, a competência aqui já é juiz federal, tá? Ao juízo da vara federal, tá aqui, ó. Ao juízo federal da vara da seção judiciária do estado tal. Por quê? Porque a autoridade que eu estou aqui, um exemplo, INSS, o diretor da INSS me negou, não sei o quê. Cara. Caixa Econômica, cara. Autoridade federal, de uma autarquia federal, INSS, Caixa Econômica, enfim. Aí eu vou botar lá. Eu não gosto de colocar excelentíssimo senhor doutor. Eu gosto de usar o mandamento do CPC. Ao juízo federal da, três pontinhos, vara da seção judiciária, tá? Do Estado, pontinho, 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 tá? Ao juízo federal da, pontinho, 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 vara da seção judiciária. Seção judiciária é do Estado. Se é da vara da subseção judiciária, é porque é interior, tá? Do Estado, então tá. Ao juízo federal da, pontinho, 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 vara da seção judiciária do Estado, pontinho, pontinho, pontinho. Isso se a peça não te falar que é segunda vara, que é do Estado de São Paulo, enfim. Beleza? Bom, o artigo 20, inciso 2, vai falar do quê? Dos recursos. A letra A, Supremo Tribunal Federal, decisão denegatória for proferida em uma única instância pelos tribunais superiores. Letra B, Superior Tribunal de Justiça, se a decisão for proferida em única instância pelo TRF. Artigo 20, inciso 2, a letra C, tribunais regionais, quando a decisão for proferida por juiz federal. A letra D, aos tribunais estaduais, ao Distrito Federal e territórios, conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal. Inciso 3, mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição. E o artigo 21, são gratuitos os procedimentos administrativos para acesso às informações e retificação de dados para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data, tá? Ou seja, não é compatível com o habeas data pedido de assistência gratuita. Por quê? Porque ele é uma ação gratuita, ela já é uma ação gratuita. Beleza? O que é importante aqui? Olha só. Quando se trata, por exemplo, da competência, diretor da Caixa Econômica, eu pedi lá para ver o banco de dados do meu assentamento lá e não me negou, ele me negou. Ou então no INSS, porque tá botando ali alguma coisa, está atrapalhando minha vida, alguma coisa no meu assentamento no INSS. Eu tenho que saber o seguinte, que é uma autoridade federal. Por quê? De uma autarquia federal. Então, é o juízo federal. A competência é importante. Tá. Na peça, você vai dizer sempre cabimento.
Está lá o que? Artigo 5º, inciso 72, vai ver se é a letra A ou letra B, tá? Ou o inciso 3 do artigo 7º. Por quê? Porque ele não é cumulativo, já falei. Ou você vai entrar com habeas corpus, com habeas data, para a letra A, tá? Do artigo 72, ou a letra B. Não é cumulativo. Beleza? Você vai botar no cabimento. Os fatos, você vai sintetizar. E no final, tu vai dizer que justifica, né, essa atuação. Do direito, eu já acabei de falar aqui, do direito, ou do fundamento jurídico, é no mínimo aqui umas 5 fundamentações. O artigo 5º, o inciso 72, tá? Letra A ou B. O artigo 7, a lei do habeas data, que é a lei infraconstitucional, 9.507. Eu tenho que ver se no meu caso lá tem a ver com o artigo 5º, inciso 10, ou com o artigo 5º, inciso 33, que é informações, acesso à informação. Eu tenho que ver isso também. Beleza? Eu tenho que ver o artigo 7º, inciso 3, que foi inserido, que é o que diferencia da Constituição. Eu tenho que ver, para também colocar, tá, na minha fundamentação. Eu tenho que citar aqui também, na minha fundamentação, a competência, tá? Posso até, de repente, abrir um tópico, aí fica a critério aí. Importante que na peça você diga a correlação do artigo 20, inciso 1, a linha B, Supremo Tribunal Federal, e na Constituição, artigo 102, inciso 1, a linha D. Vai ter que fazer uma relação, você vai ter que botar os dois, tá? Para fechar aqui, 2 pedidos. Olha só. Os pedidos no habeas data, ele é padrão. Como assim? Cara, vou ler aqui porque está na lei. Não inventei nada, não. Dos pedidos, em face, aquele feijão com arroz de todo dia, do escritório advocatício, enfim, estágio. Em face do exposto, requer a vossa excelência. Dos pedidos, em face do exposto. Letra A, que se notifique o coautor. Aquela ideia de intimação do réu não existe, tá? Letras da lei. Vou falar aqui o artigo, ó. Letra A, que se notifique o coautor, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias, nos termos do artigo 9º da lei do habeas data, lei 9.507. Letra B, notifique o representante do Ministério Público, conforme o artigo 12 da lei 9.507. Não estou inventando nada. Tu pode até colocar numa cor diferenciada na lei, para você saber que aquela cor ali é de pedido. A procedência dos pedidos para marcar data e horário para que o coautor apresente ao impetrante, você que entrou com a ação, as informações a seu respeito, constante do seu registro, nos termos, artigo 13 da lei 9.507. Letra D, a prioridade do julgamento do feito na forma do artigo 19. Isso aqui é fundamental colocar na sua peça. Por quê? Ele só vai perder a prioridade, habeas data, por habeas corpus e mandado de segurança, tá? Se não tem mandado de segurança ou habeas corpus, a prioridade é do habeas data. Beleza? E por último, a linha E, tá? A juntada da prova pré-constituída em anexo, referente à recusa das informações. Tá onde? Artigo 8º da lei 9.507 de 97, que é a lei do habeas data. Ou seja, pré-constituída não admite dilação probatória. Não admite instrução. Solicita ao juiz que a oitiva de testemunho. Não, o juiz não vai ouvir ninguém, não. Tem que ter uma prova prefixo pré-estabelecido. Está aqui, ó. Indeferimento do meu pedido. Tá? Na autarquia aí, federal, enfim. INSS, o SPC e Serasa, o pedido está aqui, me imprimiu, indeferido o teu pedido, administrativamente. Beleza? Ficamos por aqui, nessa preparação aí, para quem vai fazer a segunda fase, saber um pouco mais do habeas data. Um abraço, até a próxima!